Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Nossos lares costumam ser o nosso porto seguro, onde compartilhamos nossos melhores momentos ao lado daqueles a quem amamos. E, sobretudo, o local onde mais conseguimos estar à vontade. Porém, como tudo nesse mundo, nada é perfeito. E muitas vezes, nossas casas podem ser alvo de todo tipo de eventos, desde acidentes, discussões, invasões domiciliares e sucessos difíceis de explicar. Neste episódio, conheceremos 7 relatos compartilhados por usuários do Reddit, dignos de um filme de terror. Alguns desses relatos podem não se passar necessariamente em casa, mas sim a caminho dela ou na intenção de visitar o lar de algum ente querido. De qualquer forma, para melhorar ainda mais a sua experiência, não se esqueça de apagar as luzes e ouvir com fones de ouvido. Quando eu tinha uns 14 anos, costumava ficar acordado até muito tarde no computador. Um desses dias, como de costume, eram cerca de 2 da manhã, e todos estavam dormindo. Eu fiquei com sede e decidi atravessar o corredor para tomar uma bebida. Não me dei ao trabalho de acender nenhuma luz, pois havia uma luz noturna no corredor, e havia luz suficiente para passar. Quando estava voltando para o quarto, senti a estranha sensação de que alguém estava me observando, e olhei para trás. Havia uma grande névoa branca flutuando logo atrás de mim. Eu me virei imediatamente e voltei para o meu quarto seguro e luminoso. O problema é que não havia janelas voltadas para aquele corredor. E eu ainda não tinha passado pela luz noturna, então definitivamente não era um truque de luz. Todas as portas que levavam para o corredor também estavam fechadas. Alguns anos mais tarde, quando fui transferido para o pequeno quarto mais próximo daquele ponto, fiquei com os nervos à flor da pele. E não conseguia dormir sem uma lâmpada acesa. Foi só algum tempo depois que eu soube que, nos anos 80, um homem estava alugando a casa. Ele havia sido preso por sequestrar, violentar e ser responsável pelo desaparecimento de um grupo de crianças na área. E era suspeito de ter assassinado sua esposa. As autoridades nunca a encontraram, e o homem supostamente alegava que ela havia fugido. Foram utilizados cães farejadores para investigar a fazenda, mas nunca encontraram nada. Acredito que a polícia não fez um bom trabalho, porque quando eles se mudaram e viemos para esta casa, minha mãe encontrou um par de roupas íntimas de meninos no tanque do banheiro. A esposa desaparecida nunca foi encontrada. Ele morreu na prisão há cerca de 1 década. Mas acredito que ela ainda está enterrada lá. Quando eu tinha 19 anos, eu estava sentado sozinho em nosso escritório em casa. Eu estava fazendo um trabalho para uma das minhas aulas na faculdade. A sala do escritório costumava ser o quarto da minha irmã, antes de ela se mudar. Por isso, muitas das decorações dela ainda estavam lá. Ela tinha uma foto de uma cadeia de montanhas, um espelho de formato oval e 3 quadros diferentes que diziam fé, esperança e amor. Isso totalizava 5 coisas penduradas na parede do escritório. De repente, tive calafrios ocasionais, o que costumava acontecer o tempo todo, pois estava muito frio. Mas desta vez, assim que eu tive os calafrios, tudo que estava pendurado nas paredes da sala caiu simultaneamente.
Isto realmente me assustou, mas logo ficou um pouco pior. Me levantei e saí da sala, apenas para notar que tudo que estava pendurado na parede da minha casa havia caído. Além da televisão no meu quarto. Todas as fotos na sala de estar e em outros cômodos. Todos os troféus esportivos no meu quarto. E até mesmo um suporte que segurava velas. Não tinha certeza do que fazer. Peguei todas as coisas e as pendurei de volta. O que na verdade me levou cerca de 15 a 20 minutos. Depois, dirigi até o campus para terminar meu trabalho. Nunca contei aos meus pais. Também vale a pena mencionar que isto aconteceu por volta do meio-dia de um dia ensolarado, 3 invernos atrás. Esta é a história de como um encontro assustador com um homem sinistro em um café no Porto me salvou de algo ainda mais aterrorizante. Isto ocorreu no outono de 1994 e eu tinha 19 anos de idade. Na época, meu pai estava trabalhando há quase 6 meses no exterior e eu estava planejando uma visita surpresa. Meu pai e eu sempre fomos muito próximos. Sou filha única e minha mãe morreu de câncer quando eu ainda era um bebê. Então éramos apenas meu pai e eu, realmente uma pequena família. Mas ele compensou sendo o pai mais incrível de todos os tempos. Agora que eu não era mais uma criança, eu apreciava isso cada vez mais. Eu tinha reservado um bilhete e estava pronta para ir. Ia ser muito divertido surpreendê-lo com uma visita. Mas eu tinha que pegar a balsa e tinha acabado de tirar minha carteira de motorista. E me senti muito infeliz por ter que dirigir meu carro pequeno a bordo da balsa. E decidi não levar o carro e apenas alugar um quando chegasse lá. Tendo tempo disponível, decidi tomar um café num café próximo à balsa. Uma vez que era cedo e eles ainda não tinham começado a deixar as pessoas embarcar. No café havia muitos motoristas de caminhão e logo percebi que eu era a única mulher lá. Um homem de aproximadamente 40 anos, com olhos azuis gelo e tatuagens por toda parte, estava me olhando do outro lado da sala. Algo nele fez minha pele se arrepiar. Eu me levantei para sair, me sentindo de repente muito desconfortável. E para meu horror absoluto, ele me seguiu. O que faço agora? Eu me perguntei. Devo acrescentar que isto foi antes de todos possuírem um celular. Decidi tentar parecer ocupada, e talvez ele me deixasse em paz. Então eu tirei meu bilhete e tentei parecer que estava lendo cuidadosamente. Quando ele de repente o arrancou da minha mão e disse: "Eu estou no mesmo barco. Terei horas em sua companhia então. Que maravilha!" Com uma voz que era uma combinação absurda de bajulação jovial e hostilidade oculta. Senti muito fortemente que se eu entrasse naquele barco, com este homem que agora conhecia meus detalhes de reserva, eu estaria em grave perigo. Não consigo explicar por que a sensação era tão esmagadora, mas era, e decidi então não entrar no barco. O bilhete tinha sido barato de qualquer forma, e eu poderia entrar no próximo. Eu me escondi no banheiro feminino até que eu soube que a balsa havia partido. E depois fui reservar novamente o meu bilhete. A história poderia ter terminado aqui. O encontro assustador com um homem perseguidor. Mas não terminou. Eu estava certa na suposição de que embarcar naquela balsa teria sido muito perigoso.
A data exata era 28 de setembro de 1994. O nome da balsa era MS Estônia. E naquela noite fria, ela afundou no Mar Báltico, levando 852 pessoas com ela, resultando no pior desastre marítimo que atingiu a Suécia até hoje. Ainda me lembro daquele dia com horror, e me pergunto o que teria acontecido se aquele homem assustador não tivesse se interessado por mim. Se eu não tivesse escutado meu instinto e entrado a bordo, em vez de esperar pelo próximo barco. Eu teria estado entre os sobreviventes? O meu pai teria visto meu nome na lista de vidas perdidas no Mar Báltico? Isto não aconteceu comigo, mas com a minha irmã. Seu marido e ela tinham acabado de ter seu primeiro filho alguns meses antes. Meu cunhado estava trabalhando durante o turno da noite, enquanto minha irmã ficava em casa cuidando do meu sobrinho. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu alguém batendo alto na porta dos fundos da casa. Ela foi dar uma olhada e viu uma mulher batendo na porta e pedindo que a deixasse entrar. A mulher disse à minha irmã que seu marido tinha acabado de espancá-la na rua e que a estava procurando. Minha irmã estava hesitante em deixá-la entrar, pois ela tinha um recém-nascido em casa e não queria intervir. Ela disse à mulher que o melhor que ela podia fazer era chamar a polícia para ela. A mulher então disse à minha irmã para não chamar a polícia e para deixá-la entrar. Foi aqui que a minha irmã ficou desconfiada. Ela foi pegar seu telefone e ligou para a emergência. Quando ela voltou para a porta, a mulher já tinha ido embora. A polícia chegou alguns minutos depois e disse que a mesma situação havia ocorrido em algumas ruas abaixo. Aparentemente, o casal fazia este ato para invadir a casa das pessoas. Tenho certeza de que isto é muito comum, mas ter isso quase acontecendo com a minha irmã e meu sobrinho me assusta. Uma noite, há cerca de 10 meses, houve uma forte tempestade de neve na minha região. Todas as estradas estavam fechadas e foi emitido um toque de recolher para todos, exceto para o pessoal médico de emergência. Eu estive removendo neve durante a maior parte do dia e estava muito cansado ao cair da noite. Não tinha energia para fazer muita coisa, além de jantar e deitar. Liguei a TV para assistir a série Jornada nas Estrelas e comecei a adormecer. Um par de horas depois, por volta da 1 da manhã, ouço o som de uma porta batendo e um leve sussurro dizendo meu nome. Eu me levantei um pouco e percebi que vinha do quarto dos meus pais. E o som ia se tornando cada vez mais fraco com o passar do tempo. Depois de 10 minutos, mais ou menos, eu ganhei coragem para ver o que diabos estava acontecendo. Com uma faca na mão, eu fui até o corredor e não vi nada. O barulho ainda estava vindo do quarto ao lado, e ele se tornava mais apressado à medida que me aproximava. Cautelosamente, abro a porta e me esgueirei para dentro. Estava escuro como breu, e eu não conseguia ver nada. Meus olhos estavam demorando demais para se ajustar à escuridão. Comecei a andar para frente e, de repente, algo me agarrou e puxou a minha perna. A esta altura, eu estava tão assustado que saltei para trás. Enquanto os sussurros continuavam, eu reconheci a voz do meu pai. Ele estava me pedindo ajuda. Ele teve um derrame enquanto caminhava para o banheiro por volta da 1 da manhã daquela noite.
Depois de cair, ele pôde usar o pé esquerdo para sacudir a porta do banheiro. Minha mãe adormeceu no sofá da sala de estar e não estava por perto para ajudá-lo a ouvir. Pude pegar o telefone da casa e ligar para a emergência. E apesar do tempo, a polícia e uma ambulância chegaram em 10 minutos. Essa foi a noite mais assustadora da minha vida. Os médicos nos disseram que não havia muita esperança para o meu pai antes de entrar na cirurgia, já que ele teve um derrame hemorrágico e perdeu uma enorme quantidade de sangue. Depois de 10 meses, meu pai está cognitivamente o mesmo, apenas paralisado no seu lado direito. Ele teve várias infecções enquanto estava no hospital, mas ele as manteve afastadas e ainda está conosco. Ele era o meu melhor amigo antes do incidente e meu herói depois. Alugamos uma casa que nunca se sentiu como um lar. Sempre nos sentíamos desconfortáveis ao entrar nela, como se estivéssemos sendo vigiados. Meu namorado e nosso colega de quarto trabalhavam à noite. Então, por muitas vezes, eu tive que ficar sozinha em casa. Uma noite, eu estava fazendo minhas coisas de sempre e assistindo TV antes de dormir. A noite toda, tive a sensação avassaladora de que eu deveria evitar o corredor e não olhar diretamente para baixo. Era assustador. A sensação de ser observada e aterrorizada durou cerca de 2 horas antes que eu desistisse e fosse por fim para o meu quarto. Deixei as luzes do corredor acesas e fui para a cama. Assim que eu desliguei a luz da mesa lateral, ouvi uma gaveta sendo puxada para fora e batendo forte. Liguei a luz e nada estava fora do lugar. Isto aconteceu cerca de 6 vezes antes de decidir que deveria dormir com a luz acesa. Eu me enrolei debaixo das cobertas e esperei que meu namorado chegasse em casa. Ele chegou por volta das 3 da manhã, e quando contei o que havia acontecido, ele ficou rindo de mim por ser tão medrosa. Logo deitou na cama e apagou a luz. E foi aí que todo o inferno começou. Todas as portas do corredor se fecharam uma a uma. Então, as portas do armário começaram a se agitar. O som vindo de dentro só podia ser descrito como destruição total. Parecia que as prateleiras e tudo lá dentro estava sendo jogado ao redor. Meu namorado se juntou a mim sob as cobertas e ficamos aterrorizados. Depois que parou, demorou cerca de 5 a 10 minutos para convencê-lo a ir dar uma olhada na casa. Nada estava fora do lugar, e nosso colega de quarto tinha dirigido por 3 horas de carro naquela noite, para estar com sua família. Então sabíamos que não era ele. Dormimos com a luz acesa no restante da noite, e nos mudamos logo em seguida. Ainda não posso passar por aquela casa sem me arrepiar. Quando eu tinha 16 anos, em meados dos anos 90, também conhecido como Eu Sei Tudo, Sou Invencível e Você Não Pode Me Impedir, entrei em uma briga com um conhecido, enquanto um grupo inteiro de nós estávamos em sua casa. Uma briga estúpida, não me lembro sobre o quê, mas decidi acabar com aquilo e ir para casa. Eu morava a cerca de 5 milhas de distância, mas não tinha carro, e como eram as 2 da manhã, não havia ônibus. Eu iria a pé para casa no meio da noite, como um pequeno garoto de 16 anos, embora não fosse um bairro tão seguro como parecia. Assim eu fiz. Em retrospectiva,
acho que meus amigos ou não acreditavam que eu ia fazer isso, ou estavam muito assustados com a discussão repentina para perceber o que eu estava fazendo. Deixei a casa e comecei a andar. A cerca de 1 milha de distância, o bairro residencial suburbano se fundiu em uma rua principal, com acesso à rodovia. Comecei a notar uma minivan cinza me seguindo. Ela me seguia, passava por mim, virava uma esquina e cerca de 3 quarteirões depois fazia a mesma coisa. O que ele estava fazendo era realmente muito óbvio. Atravessei para o outro lado da rua. Então eu estava andando no sentido oposto ao fluxo do trânsito. E assim nenhum carro podia vir atrás de mim. Ele continuava fazendo isso do outro lado da rua. Cerca de 1 milha depois, havia uma loja de conveniência, com luzes brilhantes, mas com estacionamento vazio. E fui até lá, atravessando rapidamente o estacionamento. Pouco antes de alcançar as portas, a minivan que me seguia encostou em uma das vagas do estacionamento. Um homem saiu do lado do motorista e disse: "Eu não quero que você ande por aqui. Apenas fique lá dentro e escute. Só queria que você soubesse o que eu estava fazendo. Eu o vi andando um pouco atrás, mas também vi um carro escuro que estava te seguindo. Algumas vezes você deu meia volta e parou. Então ele começou a segui-lo por uma rua lateral paralela. Quando o vi, comecei a seguir os dois, só para ter certeza de que estava seguro. Por favor, entre na loja e chame alguém para vir buscá-lo. Eu não vejo o carro desde que você atravessou o estacionamento." Ele esperou até eu estar dentro da loja e depois foi embora. Eu não tinha ninguém para ligar, então deixei o caixa noturno saber o que estava acontecendo. E fiquei com ele por cerca de 1 hora e meia. Depois terminei a caminhada para casa. Nunca esqueci o incidente ou aquele homem, quem quer que ele fosse. Durante a caminhada, nunca vi o carro escuro que ele mencionou, mas sempre acreditei que ele salvou minha vida naquela noite. Se você é uma dessas pessoas que deseja ter algum contato com o paranormal, tenha muito cuidado. Já seja pelo acaso, sugestão mental ou alguma atitude imprudente, uma série de coisas poderia nos ocorrer, sobretudo quando mais nos sentimos vulneráveis. Esta noite, tranque bem as portas de casa e deixe alguma luz acesa. E se tiver alguma história assustadora como estas, para compartilhar com a comunidade deste podcast, sinta-se livre em fazê-lo, enviando para e-mail contato@pesadelosreais@gmail.com. Seria ótimo criar uma nova série para o programa. Não se esqueça de avaliar e seguir este podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. Isso seria realmente de grande ajuda. Considere me seguir no Instagram, no @podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.